Intenções da Santa Missa. 7º dia de Sônia Araújo Correia. Demais falecidos: Adalto Ambrósio de Assis, Benício Queiroz, Brâniga Renault, Maria Auxiliadora Leite Carneiro, Elias de Bastos Carneiro, Marleide Leite Carneiro, Avelita Leite Bastos Carneiro e Dilza Barros. Súplicas pelas almas do purgatório. São Carlos ouviu o chamado de Cristo e não hesitou em segui-lo. Renunciou a muitas coisas em sua vida para tornar-se discípulo de Cristo. Nascido em 1538, foi dedicado ao trabalho do reino como sacerdote e bispo. Foi incansável e zeloso ao extremo pelo reino. Lembrou-nos que quando nos preocupamos muito com nós mesmos, não chegamos a ser santos, e que os trabalhadores do reino deveriam ter trabalho de sobra, em vez de sobrar tempo para perder. Cuidou dos pobres, da liturgia e da catequese principalmente. Morreu em 1584. De pé, com canto, iniciemos a Santa Missa. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim, o sentido de todo viver. Eu encontro na fé e no amor, cada passo que eu der será buscando meu Senhor. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. Peregrinos nós somos aqui, construindo morada no céu. Quando Deus chamar a si, quem foi na terra amigo seu? A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia em que a nossa igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, nós também aqui nos reunimos para celebrarmos a missa de 7º dia de Sônia Araújo Correia, esta mulher que quase todos nós da convivência aqui na igreja conhecemos, que sempre se colocou disponível ao serviço do Pai, e mesmo a idade e os momentos de doenças não foram impedimentos para que servisse a Cristo de modo especial através do trabalho da distribuição da sopa. Nós queremos rezar pela sua alma, rezar pela sua família aqui reunida e entristecida e dar graças a Deus pelo bem que ela foi na vida de muitas pessoas, não só da sua família, mas de tantos irmãos e irmãs
que foram beneficiados com o seu serviço, com a sua bondade. E para celebrarmos com maior dignidade esses mistérios, confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Pois é Deus que realiza em nós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejas livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida, assim no dia de Cristo terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente, e ainda que eu seja oferecido em liberação, no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. O Senhor é minha vida, é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. Saboreai a sua vida, a suavidade do Senhor, e contemplá-lo pelo seu templo. Sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. E esperar do Senhor, tem coragem, esperar no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação.
Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear contra outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais nesta celebração da Santa Missa, o sacrifício de Jesus Cristo, no dia em que a Igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu. A palavra que hoje nós acabamos de escutar no Evangelho certamente é mais um incentivo para que nós tomemos consciência do nosso discipulado, para que nós tomemos consciência do nosso seguimento a Jesus Cristo, que teve início no dia do nosso batismo. No Evangelho de hoje, Cristo nos lembra que para nos tornarmos seus discípulos é preciso duas coisas. E esses dois pedidos, essas duas orientações, essas duas coisas que Jesus Cristo comenta no Evangelho de hoje, são coisas que requerem um sacrifício muito grande da nossa parte, mas sacrifício essencial para que possamos segui-lo,
para que possamos ser de fato os seus discípulos. A primeira coisa que Jesus Cristo lembra é que nós precisamos nos desapegar, inclusive das pessoas que nós queremos bem, das pessoas que nós amamos, para que assim possamos amá-lo em primeiro lugar. Não se trata de um amor egoísta, certamente, mas de um amor que faz com que aquele que experimenta em sua vida, assim como fez a samaritana, o amor de Jesus Cristo em si, aprende a amar melhor os outros com quem convivemos. Um pai de família que aprende a amar primeiro a Jesus Cristo, neste amor, nesta relação com Jesus Cristo, ele vai se tornar um pai mais presente, mais responsável na sua missão. Uma mãe que também ama primeiro a Deus na pessoa de Jesus Cristo, vai ser uma boa mãe para os seus filhos na educação. A mesma coisa, um marido, uma mulher, uma esposa, se amam primeiro a Jesus Cristo, um vai aprender a amar o outro de forma melhor. Mas o que Jesus Cristo diz para nós é que não é que nós deixemos de amar, claro, mas que nós não nos tornemos apegados a ponto de decidirmos pelo outro e não por ele. Isso é aquilo que nós encontramos, inclusive, no primeiro mandamento, não é? Que nós ouvimos ali do Decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas. Uma necessidade essencial na nossa vida, este convite que Deus faz a cada um de nós, para que nós possamos aprender a praticar o exercício do desapego. Porque se nós não aprendermos, um dia a vida vai nos forçar a este desapego, mesmo que nós não queiramos. Assim como alguém que nós convivemos, que está conosco, que nós temos um apreço muito grande, que nós temos um carinho especial, ou ele ou nós, um dia partiremos para a eternidade. Então, o desapego, de algum modo, será forçado, mas se nós já treinamos isso na nossa vida, de ter certeza que o outro não pertence a nós e que todos os dias nós oferecemos o outro a Deus, a Jesus Cristo, não é? Que vem ao nosso encontro com essa proposta de amor, certamente nós estaremos correspondendo melhor a este chamado que Jesus Cristo nos faz. Eu disse que Jesus Cristo coloca duas condições, mas na verdade ele coloca três. A primeira, quando pede que nós não nos apeguemos aos outros, não amemos mais os outros do que a ele. A segunda é quando ele nos convida a carregarmos com sabedoria a nossa cruz. Todos nós recebemos na vida uma missão e, vez por outra, esta missão, ela pesa um pouco nos momentos que precisamos tomar decisões responsáveis, decisões que às vezes são decisões que terão consequências que nós até as desconhecemos, mas tomar o peso da cruz é ter a responsabilidade de querer, assim como Jesus Cristo, permanecer fiel ao plano de Deus. As igrejas pentecostais, na sua maioria, elas pregam uma teologia da prosperidade. Eu vou ao encontro de Jesus Cristo para Jesus Cristo me dar alguma coisa. O Evangelho não fala disso. O Evangelho diz: você vai ao encontro de Jesus Cristo, mas no encontro com Jesus Cristo, e quando você se decide realmente por Ele, você terá uma cruz a carregar, porque isso faz parte do que vai nos purificar para que um dia possamos entrar no reino, na glória de Deus nos céus, assim como nossos irmãos, os santos. E por fim, Jesus Cristo coloca uma outra oportunidade, um outro critério. Ele diz que nós precisamos também aprender a nos desapegar de nós mesmos. Eu acredito que é o mais difícil,
Às vezes, como a gente costuma dizer, fulano, cicrano é uma pessoa de opinião. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que é alguém que, por mais que a gente tente explicar, que a gente tente argumentar, que a gente tente orientar, ela tem aquela opinião e não sai dali de jeito nenhum, não muda de maneira alguma. Muitas vezes nós somos pessoas assim, não é? Somos de uma opinião, nos solidificamos naquilo que nós acreditamos e que muitas vezes, infelizmente, não está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos começar a desapegar de nós mesmos quando nós nos desapegamos daquilo que nós pensamos e acreditamos como verdadeiro, nos abrimos para escutar a novidade do Evangelho e procuramos, deste modo, seguir Jesus Cristo neste caminho, nesta via que nos conduz ao reino dos céus. Queridos irmãos, queridas irmãs, no início da celebração, eu recordava a todos vocês que hoje nós estamos aqui reunidos, rezando o 7º dia da nossa irmã Sônia, que partiu do nosso convívio. Não sei se todos, mas acredito que a maioria de nós aqui na igreja do IPCEP tivemos a graça, o privilégio de conhecê-la e de perceber uma pessoa de um coração muito bom. Claro que não tem ninguém que seja perfeito, tem as suas dificuldades, porque nós somos humanos. Mas se nós colocarmos na peneira as coisas difíceis que alguém tem e as coisas boas que ela tem, nós precisamos ver o que é que fica, não é? Então, as coisas mais difíceis são aquelas que vão embora. E as coisas que permanecem são os gestos de bondade, os gestos de amor, os gestos de solidariedade, a capacidade de servir. Imagine vocês, desde que eu cheguei aqui no IPCEP, há 10 anos, quando se retomou a pastoral da sopa, lá estava a Sônia, toda quinta-feira, desde cedo aqui preocupada, sem contar o que precisava fazer para que a quinta-feira fosse acontecendo de acordo com a vontade de Deus, no momento de oração, de catequese, de preparação, de distribuição da sopa com os pobres. E a gente já sabe que era alguém que tinha uma certa vida, uma certa caminhada, não é? E uma certa idade. Hoje a gente vê, não é? Enquanto muitas vezes onde os jovens estão são mais frágeis e menos fiéis do que o grupo onde encontramos determinadas pessoas em uma idade, não é, já de um bom caminho. Então, Sônia sempre se revelou nessa bondade, apesar da idade não media sacrifícios. Eu recordo que nós muitas vezes estávamos na secretaria ou eu estava atendendo confissão. Ela sempre chegava oferecendo ali às secretárias, a mim, um chá, um bolo, sempre preocupada com o bem-estar. E se preocupava com o bem-estar de nós que convivíamos com ela, muito mais ela estava preocupada com o bem-estar do outro, quando estava ali servindo através da pastoral. Eu penso que o que deve ficar no nosso coração é esse gesto, essa atitude. E para os familiares, com muito mais razão, esta lembrança de uma mulher dedicada à sua família e dedicada à igreja, de modo especial na igreja, dedicada àqueles que mais precisavam. De uma forma, como eu dizia, acolhedora, assim como Jesus Cristo nos ensina no Evangelho. Como eu acredito que vocês, familiares, não tem nenhuma dúvida que Sônia se encontra ao lado de Deus. E se existe alguma tristeza nesse momento, que é natural da saudade humana, existe no nosso coração a certeza de que ela se encontra junto ao Pai. E agora é uma a mais no céu a rezar, a interceder por nós. E se nós queremos
manter viva a memória da sua presença entre nós, procuremos nos bons exemplos que ela ofereceu na educação dos filhos, dos netos, procuremos no modo como ela viveu aqui na igreja. Eu nunca vi Sônia com conversa para lá e para cá, de um, de outro, muito pelo contrário, ela fazia o trabalho dela de uma forma muito discreta, sem citar ninguém, sem reclamar de ninguém, sem apontar ninguém, sem concorrer com ninguém, porque ela sabia, na sua espiritualidade, que estava servindo a Jesus Cristo. E servir a Jesus Cristo é desnecessário qualquer tipo de concorrência. Quem quer servir a Jesus Cristo, quanto mais pessoas, mais alegre o coração de Cristo. Então, eu não via, como a gente costuma dizer, não é? Ela com atitude de picuinhas, de disse-me-disse, não é? Claro, quando nós sentávamos para avaliar a caminhada, o que ela pensava, ela dizia de uma forma muito espontânea, muito tranquila. Então, que essas coisas sejam o que certamente deverão ficar presentes na nossa vida, não só de vocês que são familiares, mas também de nós que tivemos a graça de tê-la aqui entre nós, na nossa comunidade. Porque, na verdade, não existe outra palavra para dizer o que significou a presença de Sônia entre nós. A palavra realmente foi um privilégio, foi uma graça de Deus para todos nós e, sobretudo, os pobres que foram sempre atendidos, acolhidos e amados, como ela aqui fez na nossa paróquia. Que o Senhor nos ajude, que esses ensinamentos belíssimos da sua vida possam também inspirar a nossa vida e o nosso discipulado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, as oferendas trazidas ao vosso altar, ao comemorarmos São Carlos Borromeu. Assim como fizestes dele um grande bispo, pela vigilância pastoral e esplêndida virtude, concedei que pelo poder deste sacrifício frutifiquem em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando e todos os ministros do vosso povo. Pai da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha Sônia Araújo Correia, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial todos os outros que lembramos no início da celebração, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Recebei-nos no convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que Cristo vos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso... Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que
demorada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Te haverás da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos altos lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outro descanse, amor que almeja seguir amando,
Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta. Senhor, eu sei que tu me amas. Oremos. Ó Pai, que esta comunhão nos conceda a fortaleza de ânimo que tornou São Carlos Borromeu fiel ao vosso serviço e fervoroso na caridade, por Cristo nosso Senhor. Alguém da família gostaria de dizer alguma coisa?
Boa noite. Eu vou tentar ler uma singela homenagem que fizemos para nossa mãe e agradecer a todos o carinho que sempre foi depositado a ela. Mãe, como uma palavra tão pequena pode traduzir a grandiosidade de seu significado? Ficamos órfãos. As mães deveriam ser eternas, porque não importa o quanto já vivemos, o amor de mãe é sempre essencial em qualquer idade. A nossa mãe era forte, dominava com maestria o seu posto de rainha do lar, nos educava da melhor maneira possível e foi mãe no mais completo sentido da palavra. Mãe, nós te amamos e vamos continuar te amando para sempre. A sua ausência vai doer, mas o seu exemplo vai perdurar por todo o resto de nossas vidas. E um dia estaremos novamente juntos, porque sempre fomos unidos por um fio invisível chamado amor, o qual nem mesmo a morte é capaz de romper. A senhora agora está nos braços do Pai, enquanto nós continuamos nossa jornada aqui no plano terrestre, unidos como sempre fomos, um por todos e todos por um, mas sempre amparados pela sua mão de mãe, que mesmo ausente, nunca vai deixar de nos guiar. Obrigada, minha gente. Boa noite. E como sempre, imploramos a Nossa Senhora que interceda por nós na hora da nossa morte, e com certeza estava presente no momento da partida da nossa irmã Sônia. Vamos nos unir mais uma vez para rezarmos juntos pelos seus familiares e por cada um de nós, para que também, na hora da nossa morte, Nossa Senhora possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-lhes, Senhor, descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Senhor, repouso eterno. Dai-lhes, Senhor, repouso eterno. A luz perpétua os ilumine. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei, no céu, no céu, Com minha mãe estarei. e com o canto da coleta nos preparemos para
és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, seguir e esperar. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dadas a família de Sônia, meus sentimentos, idem em paz e que o Senhor vos abençoe.